continuar então com os componentes eletrônicos. Dessa vez vamos ver o relé. O relé é um componente simples, ele tem os contatos podem permanecer numa posição fechada ou aberta, dependendo de fatores como temperatura, corrente no circuito, tensão e assim por diante. O relé eletromagnético, ele funciona aplicando sobre a bobina uma tensão. É um dispositivo eletromecânico para comutação de circuito externo. Consiste de uma solenoide e uma lâmina de contato. Os primeiros protótipos dos relés eletromagnéticos foram criados há muito tempo antes do advento dos dispositivos eletrônicos. Para entender o princípio de funcionamento do relé, vamos lembrar aqui o que foi visto em bobina e indutor sobre a propriedade eletromagnética dos materiais. Então, enrolando um fio de cobre em qualquer objeto de ferro, se aplicarmos tensão a essa bobina, um núcleo de ferro atrairá o ferro magnético. Ele vai agir como um ímã, como é mostrado aqui na imagem. Na verdade, isso daqui é um simples eletroímã. Os cientistas André-Marie Ampère e Michael Faraday, cujas datas em que viveram aparecem aqui na imagem, comprovaram empiricamente a relação entre eletricidade e magnetismo. Essa descoberta foi muito importante para os conhecimentos de eletricidade e de eletrônica que temos hoje. O relé é a soma do eletroímã e das placas móveis e fixas com os contatos. Na hora de atuação do eletroímã, esses grupos entram em contato. Dependendo do tipo de relé, pode ter de 1 a 10 ou até mais placas com contatos. Aqui vemos um relé bastante complexo, com 8 pinos ali, 8 terminais de ligação, para comutar cargas múltiplas. A principal função do relé num circuito é ligar e desligar cargas ao aplicar um sinal mais fraco na bobina solenoide, ou seja, ligar ou desligar cargas com corrente maior usando uma corrente menor na bobina. Essa imagem aqui mostra o relé ligado a uma fonte, essa fonte de baixo, controlando a fonte de cima, a lâmpada que é acesa pela fonte de cima em amarelo e preto. É só uma ilustração para mostrar como é feito o controle de carga através do relé. Vamos ver aqui, vamos ver um exemplo prático aqui. A gente vai pegar um plug e uma tomada. Vamos deixar os dois com um dos lados abertos. Vamos emendar um dos fios aqui. Uma das linhas vai ficar emendada, o fio azul aqui, isolada. O fio marrom vai ficar livre por enquanto, ele vai ser encaixado aqui nesse conector, desse tipo conector isolante aqui para chuveiro, sem ter contato um fio com o outro. De um lado do conector vai os fios marrons. Ali um dos lados pro plug e outro vai para a tomada. Aí ligamos ali um circuito de controle de uma carga, um fio verde, 2 fios verdes ali ao circuito controlado pelo relé. Aí quando a gente aciona esse relé ali é para 5 volts, quando a gente aplica 5 volts na bobina do relé através do botão ali no protótipo. Então, como carga, nós vamos usar aqui uma pistola de cola, só para ver aqui o funcionamento dela. A gente pode ver o LED acendendo. Quando for acionado o botão, o relé vai fazer com que se liguem os contatos ali do fio verde, fazendo circular a corrente pela pistola. A fonte ali no fundo mostra a corrente que circula pelo circuito. Então, na verdade, o relé é uma chave simples que é controlado por uma corrente mais fraca. A gente pode usar uma corrente contínua na bobina
para ligar a chave por onde vai passar uma corrente alternada ou contínua também. Cada relé tem a sua tensão e a sua corrente de funcionamento. Aqui temos um botão que pode suportar uma corrente de 2 amperes, mas precisamos conectar a uma fonte de energia, por exemplo, uma lâmpada forte que consome bem mais que 2 amperes. Não podemos usar esse botão, essa chave, porque os contatos vão queimar. Mas se a lâmpada estiver conectada aos contatos do relé, que pode suportar uma corrente bem mais alta, aí não tem problema. Aqui mostramos o exemplo, a lâmpada é ligada numa lâmpada de 12 volts, ligada no relé, nos contatos do relé. O relé é acionado por uma corrente menor, fazendo a chave ligar a lâmpada com uma corrente maior. Aqui no desenho, para ver melhor o esquema da ligação feita anteriormente, na verdade esse daqui é um tipo de relé automotivo e a lâmpada aqui é de 12 volts, tipo lâmpada para farol automotivo. Bom, aqui nós vemos no corpo do relé a tensão e a corrente de funcionamento. Em cima ali onde a gente vê 12 volts, 12 VDC, é a tensão que deve ser aplicada na bobina para ligar a chave. E embaixo a tensão e a corrente que podem circular pela chave. Nesse caso aqui 12 volts aplicados à bobina e até 5 amperes na chave, com até 240 volts de tensão alternada, 5 amperes também para tensão contínua, até 30 volts de tensão contínua. Existe o relé solenoide e o relé de estado sólido, como esse que a gente está vendo aqui na figura. Neste último não há solenoide, o relé é um circuito eletrônico e não há comutação mecânica dos contatos. Ele inclui dispositivos semicondutores de potência como tiristores e transistores. Aqui mostramos o símbolo do relé nos diagramas. O quadrado é a solenoide e uma série de contatos são as linhas. A vantagem do relé de estado sólido é que ele não faz ruído na hora de acionar ou desacionar. O relé de bobina sempre faz um ruído na hora que liga ou desliga o contato. Os relés são muito utilizados em todas as indústrias, nos equipamentos de transporte, equipamentos domésticos, geração de energia, no no-break ou regulador de tensão. Podem ser vistos vários relés que reagem instantaneamente às flutuações da tensão da rede. Dependendo da aplicação, o relé pode ter tamanho, formato e corrente de trabalho diferentes. Existem relés que trabalham na casa de centenas de amperes, que são implementados nos sistemas de automação de energia. Um outro exemplo é o relé térmico. Vamos ver aqui um exemplo. Nesse esquema vemos um termistor que muda sua resistência dependendo da temperatura ambiente. Com o aumento ou diminuição da temperatura, o transistor agirá e fornecerá energia para a bobina do relé. Assim, o relé pode ativar um sistema de refrigeração ou, ao contrário, um sistema de aquecimento. Usando um fotorresistor em vez de um termistor, teremos uma chave automática que pode fazer as luzes acender quando escurece. Bom, então para terminar, vamos mostrar aqui como é feito o teste do relé com o multímetro. A gente vai usar uma fonte que pode ser regulada para 12 ou para 5 volts e um multímetro para testar o relé. Aqui as pontas de prova do multímetro serão ligadas nos terminais da chave. Aqui tem o terminal do meio que vai dar contato ou com um ou com o outro do outro lado. Esses são os terminais da chave. Aqui com o relé desligado, ele vai dar no da direita, sem ligar a tensão na bobina. O da esquerda está aberto, da direita fechado. O multímetro mostra quando se encosta do lado direito, ele acende a luz. Agora vamos deixar fixo aqui do lado esquerdo e vamos acionar a tensão ali na bobina com as duas pontas de prova da fonte. Então, onde está desligado ali do lado esquerdo, ele vai ligar, acionando com 12 volts. E o da direita, que desligado, ele fica em contato, sem a tensão na bobina. Com a tensão na bobina, ele abre. Então é bem simples o teste do relé. Agora tenho aqui de 5 volts, os contatos são da mesma forma, contato central. Aqui do lado que tem 3 vai dar contato ou com o lado direito ou com o lado esquerdo do lado oposto.
O da direita é normalmente fechado, da esquerda normalmente aberto. Regulando a fonte para 5 volts e acionando agora, aplicando 5 volts na bobina, ele vai fechar do lado esquerdo. Mudando para o lado direito, ele está fechado e vai abrir com a aplicação da tensão na bobina. Agora vamos mostrar aqui a corrente. 60 mA, 65 mA. Então, só para terminar aqui, nós vamos ver aqui o último componente, que é o reed switch, que na verdade é uma chave também, um interruptor. Semelhante ao relé, só que ele é acionado por um ímã, por um campo magnético, ele não é acionado por tensão. É uma cápsula de vidro onde tem dois contatos ali muito próximos um do outro, mas não encostados. E quando se aproxima um ímã da ampola de vidro, os contatos se fecham. Usar apenas o multímetro aqui, normalmente ele está aberto, não tem contato entre os terminais, ele está na mesma escala de continuidade ao multímetro. Ao se aproximar um ímã da ampola de vidro, os contatos se fecham. Isso pode ser visto no multímetro. Esse tipo de sensor é usado em controle de nível, por exemplo, uma chave de nível de um tanque, de um reservatório, nas tampas de máquina de lavar roupa. Ele pode ser usado ali para acionar, não só ele, porque a corrente que vai circular é alta, então ele pode não suportar a corrente, mas em conjunto com outras peças ali no sensor da tampa, ele pode ser usado.